Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe quem está acompanhando, quem está lendo junto comigo. Glória a Deus aí pela sua vida. A gente vai estar olhando hoje o capítulo 9 e o capítulo 10 de Deuteronômio. A gente vai ver que Moisés ali está fazendo um resumo dos acontecimentos, né? Ele está fazendo umas narrativas ali e a gente vai estar lendo junto aí, né? Pedir que o nosso Senhor, nosso Deus, nos dê a sabedoria dele para a gente poder estar compreendendo a palavra, né? Que até a palavra não volta vazia, né? Então, tudo que a gente está meditando e está lendo tem um propósito, né? Então, vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Pai. Nos orienta, Pai, nos capacita. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, no capítulo 9 de Deuteronômio fala bem assim, ó. Ouçam, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, os quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de você, como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você, e você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não, é devido à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Não é por causa da sua justiça ou a sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, estejam certos de que não é por causa de sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá esta boa terra, para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado, né? O Senhor relata ali, né, que está tirando aquelas nações ali, aqueles povos ali que estavam ali em Canaã, não por causa que eles estavam, digamos assim, estavam obedecendo e faziam a justiça de Deus. Muito pelo contrário, né? Por causa que o Senhor, o Senhor amava também Israel, né? De fato, a gente viu ali, falou que o Senhor mesmo falou que eu vos amei, né? E também por causa que essa nação ali que tava, esses povos ali, eram os povos que, digamos de alguma forma ali, eles eram muito impiedosos, né? Um povo idólatra, né? Que nem a gente viu ali nas passagens anteriores, né? Lembre-se disto e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto, desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe, vocês provocaram a ira do Senhor. Vocês provocaram a ira do Senhor e ele ficou furioso ao ponto de querer exterminá-los. Quando subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. O Senhor me deu as duas tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, de dentro do fogo, no dia da assembleia. Passados os 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as duas tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e me disse: desça imediatamente, pois o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Eles se afastaram
bem depressa do caminho que eu lhe ordenei, e fizeram um ídolo de metal para si. E o Senhor me disse: Vejo que este povo é realmente um povo obstinado. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles de debaixo do céu. E farei de você uma nação mais forte e mais poderosa do que eles. E aqui a gente entende que ali ele está resumindo mesmo, ele está falando, né? Está só lembrando o povo de Israel como que aconteceu aquelas questões lá. Quando ele desceu do monte, lá o povo tinha induzido ali Arão para fazer aquele bezerro de ouro que a gente viu, né? Então ele está trazendo à memória do povo essa questão, né? No versículo, no versículo 15 fala bem assim: Então voltei e desci do monte, enquanto este ardia em chamas, e as duas tábuas da aliança estavam em minhas mãos. E vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o seu Deus. Fizeram para si um ídolo de metal em forma de bezerro. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor, o Deus de vocês, tinha ordenado a vocês. Então peguei as duas tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites. Não comi pão, não bebi água por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado ao ponto de destruí-los. Mas, de novo, o Senhor me escutou, né? Interessante a gente ver ali que Moisés, quando ele foi lá, subiu no monte, ele ficou prostrado, e o Senhor escrevendo as tábuas, né? Pensa o que Moisés não viu, né, na presença de Deus ali, o ambiente que ele estava, né? Então, Deus é santo, é puro, né? Então, pensa a pureza, né, que estava naquele local onde que Moisés foi ali para pegar as tábuas da aliança, onde o Senhor tinha escrito os 10 mandamentos, né? E veio trazendo para o povo. É interessante a gente analisar a relação de Moisés com Deus, né? Como que ele era um homem assim, muito, digamos assim, muito querido por Deus, né? Ele falava face a face com Deus, era amigo de Deus, né? Enfim, vamos lá. O Senhor irou-se contra Arão a ponto de querer destruí-lo, mas naquela ocasião também orei por Arão. Então peguei o bezerro do pecado de vocês, e o queimei no fogo. Depois o esmigalhei e o moí até virar pó, e o joguei no riacho que desce do monte. Além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor em Tabera, em Massa e em Quibrote Atava. E quando o Senhor os enviou de Quedes Barneia, disse: Entrem lá e tomem posse da terra que dei a vocês. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que os conheço. Fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-los. Foi quando orei ao Senhor, dizendo: Ó soberano Senhor, não destruas o teu povo, a tua própria herança. Tu o redimiste com a tua grandeza e o tiraste da terra do Egito com mão poderosa. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo e a sua maldade e o seu pecado, senão os habitantes da terra, de onde nos tiraste, dirão: como o Senhor não conseguiu levá-los à terra que lhes havia prometido, e como ele odiava, tirou-os para fazê-los morrer no deserto. Mas eles são o teu povo, a tua herança, que tiraste do Egito, com o teu grande poder e com o teu braço forte, né? Enfim, Moisés, de forma alguma, perante o povo ali, ele traz a glória para ele, né? Se nós analisar ali, o Senhor fala para ele, assim, o povo que você tirou, né, do Egito, e aqui ele já traz para o Senhor, fala: não, esse povo é teu, né? É teu, essa tua herança, né?
interessante ver esses relatos de Moisés, assim, o que traz aí essa conversa que ele tinha com Deus, né? Enfim, serve para a gente estar analisando esses detalhes, até conforme a gente ora ao nosso Senhor, né? Conforme seja a vontade dele que ele se aplique, né, na nossa vida. Enfim, aqui Moisés, ele é muito interessante esse relacionamento que ele tem, é muita clareza, muita intimidade, né? E o nosso Deus, ele busca, né, as pessoas ali que o adorem em espírito e em verdade, né? Esse é o verdadeiro propósito de Deus, né? Que nós adore Ele em espírito e em verdade, né? E tenha uma relação de amigo com Ele, né? E Ele é o nosso Pai, né? Enfim, essa relação, um diálogo aí de pai e filho, né? No capítulo 10, naquela ocasião o Senhor me ordenou: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira. Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que você quebrou, e você a colocará na arca. Então fiz a arca de madeira de acácia. Cortei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês no monte, do meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim, e eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito. E lá ficaram conforme o Senhor tinha ordenado. Os israelitas partiram dos poços dos Jacanitas e foram até Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Dali foram para Gudogoda, e de lá para Jotobata, terras de riachos. Nas traduções de vocês pode estar pronunciando talvez uma pronúncia assim diferente da que eu citei. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor, a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhe prometeu. Assim eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. E também desta vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Vá, o Senhor me disse, conduza o povo em seu caminho, para que tome posse da terra que jurei aos seus antepassados dar a você. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça os seus mandamentos e os decretos do Senhor, que hoje dou a você para o seu próprio bem? Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou. E a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis de todo o coração à sua aliança e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimentos e roupas. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a ele e façam os seus juramentos somente em nome dele. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus,
que por vocês fez aqueles grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numeroso quanto as estrelas do céu. Interessante o finalzinho que ele traz a lembrança que Jacó, quando entraram lá no Egito, eles entraram provavelmente em 70 homens, né? Tem umas passagens que fala de 75, mas aqui ele fala que era 70, né? Ele contava só os homens. É bem provável que era mais pessoas, dava em torno de umas 150, contando com mulheres e crianças que tinham naquela época. Enfim, era essa a palavra de hoje. Eu peço que Deus abençoe quem está acompanhando. Quem não se inscreveu no canal aí, se inscreva. Vamos continuando, vamos lendo a palavra devagarzinho, cada dia aí, que o Senhor vai nos dando destreza e habilidade para a gente poder ter uma, digamos assim, ter todo dia aí um cuidado de estar observando e lendo as Escrituras e entendendo como que o Senhor agir e como que nós podemos também agir nos dias de hoje para ter uma boa comunhão com Deus, né? Enfim, fica aí o meu abraço aí, Deus abençoe quem está acompanhando aí e até mais, até as próximas leituras aí. Um grande abraço.